Programa de hoje, um deputado federal muito ativo e respeitado na Câmara. Ficou claro o que eu estou explicando aqui? Claro. Um nome forte da nova geração da direita. O cara ainda é um baita economista e empresário. Saiu da bela Caxias do Sul para o mundo. O que é revogar o teto de gastos? É tu arrecadar 100 no Estado e o país passar a gastar 150. A pergunta que fica é, os 50 que faltam, sai da onde? Aplausos para Maurício Marcon. Ó o Marcon aí, ó, senhoras e senhores. Esse aqui é gaúcho. Tá aqui com a gente hoje. Pô, obrigado, hein, ô deputado. Obrigado por você ter vindo. Ó. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, hein. Você viu? A situação não tá boa, não, hein. Boa tarde a todo o Brasa aí, né? Chamando o Brasil de Brasa. Então, aí, ó. Quero ver como é que vocês vão resolver. Eu já fiz. Ô, presença encantadora também. Olha só quem está aqui. Grande Jazz. Novamente. A Jazz aqui está com a gente quando tem político aqui. Sempre ela vem a brilhantar esse programa. Então, minha querida Jazz, você vai fazer a primeira pergunta para o nosso nobre deputado. Então, nobre deputado, estamos aí nos aproximando dia 28, prazo da CPMI do INSS, que Vossa Excelência compõe. E tem aí a possibilidade do ministro André Mendonça prorrogar ou não, julgando uma obstrução do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Qual que é a sua opinião? Vai continuar ou acabou para a CPMI do INSS? Bom, primeiro a gente tem que, Vossa Excelência, essas coisas aí é uma coisa meio também retrógrada, né? Vamos deixar de lado, né? Colono lá do interior de Caxias do Sul, então pode me tratar como tu, que é como a gente gosta de ser tratado. Bom, sobre a CPMI a gente tem que fazer um pequeno, digamos, disclaimer aí. O que aconteceu? Lá atrás ainda a gente queria ter a CPMI. Só a oposição acionou, né, Emílio? Sim. Assinou a CPMI, isso já é um indício de que Já né, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí só nós assinamos. A CPMI, o governo tentou, depois que ninguém tinha assinado, tentou colocar o presidente e o relator. Nós conseguimos uma vitória épica, aliás, eu acho que foi a nossa maior vitória como oposição, que nós somos em poucos durante os 4 anos até agora de mandato. Aí depois, durante a CPMI, eles dizem que tem que investigar, né? O governo tem que investigar, que tem muita coisa para aparecer, que a culpa é do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro roubava pro filho do Lula e passear na Europa. Nunca essa é a lógica. E pro irmão também. Isso. Sim, o sindicato do irmão do Lula teve 500 milhões, meio bilhão. E o Bolsonaro ajudava. Foi eu que ajudei. Roubava pro PT. Isso. Essa é a lógica. Vocês estão dando risada em casa, tá dando risada, Emílio, mas é isso que eles defendem na CPMI, tá? Sim. Essa é a linha de argumentação. E aí nós conseguimos, em poucas horas, 1/3 das assinaturas, tanto da Câmara quanto do Senado, para prorrogação da CPMI. Que, teoricamente, era uma coisa meio automática. Afinal, todo mundo quer investigar. O problema é que o governo e o Centrão não querem. E aí nós precisamos de uma sessão do Congresso Nacional, que é uma sessão conjunta das duas casas, principalmente para deliberar sobre vetos presidenciais, e aqui entra a questão da dosimetria que o Lula vetou, e o Alcolumbre, muito esperto que é, não está convocando essa sessão para que termine a CPMI e que ela não possa ser prorrogada. A oposição buscou junto ao ministro, ao STF, melhor dizendo, entrar com recurso, e a gente está no aguardo do André Mendonça julgar se é positivo ou não essa prorrogação do CPMI, porque a gente tem muito o que investigar. Inclusive hoje a gente viu aí notícia do Metrópolis mostrando que o filho do presidente da República viajou de graça. Veja você, né? Tem que ter uma amiga assim, Emílio. Sim. É pra viajar lá. Pagava não era de qualquer classe. Não. First class. Você acha que vai Emília, pô. Só first do quê? Vai viajar de econômico? É lógico. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado mesmo o cara viajar de primeira. E a diária era 37 pau diária por pessoa onde ele estava. E tudo pago pela Roberta Lucifer, lá que até hoje eu não aprendi o sobrenome dela. Singer. É, isso aí, é meio complexo. Lá no Rio Grande do Sul não tem esse tipo de sobrenome aí, mas enfim. Aí foi tudo pago por ela. Nós tentamos na CPMI quebrar o sigilo dela, convocar ela. E adivinha quem não quis, Emílio? Quem não quis? Eu não vou deixar pra tu. Quem não quis? O governo, o aliado do governo. Ô Maurício, mas o que os caras argumentam? Porque assim... Que ela não tem nada a ver. Não nesse caso. Por que você acredita que o governo quer parar a investigação? Porque assim, quando a gente fala INSS... A gente fala dos velhos, a gente tá falando, o Emílio, né, como bom representante aí da terceira idade,
A gente Lá sempre- vem a baleia querer Que falar. isso? A baleia tem direito. Sem piadinha, velhinho. Pera aí, tô falando sério. Representante dos hipopótamos agora. isso? Ele quer só pra ele. Eu tô aqui, eu não. Elefante Sandra. Vai, sem piadinha. Esse rocambole, hein? O cara tá morrendo de fome. O Zé bermudinho. O Testa também você perdeu o posto de puxa-saco, porque o Testa também tá terrível. O que você acha que o governo não quer? Porque assim, a gente fala INSS, fala de dinheiro de aposentado, e aí os caras não querem, né? Você falou, só a gente que é oposição que teve assinatura. Quando você chega para pedir assinatura, por que ele fala, não quero investigar? O porquê? Porque assim, a gente desconfia. Porque Mas deve ter alguma palavra. Tese do governo, que a tese do governo é a realidade. A tese do governo governo. A tese do governo é que eles dizem que a Polícia Federal já está fazendo o seu trabalho e está investigando. Só que na Constituição Federal, a prerrogativa parlamentar é fiscalizar o executivo e legislar. Ou seja, fiscalizar o executivo, por óbvio, passa por investigar desvios do INSS. Agora, nós que somos bolsonaristas, Emílio, o presidente Bolsonaro, Lá vem no ele dia também. 18 de janeiro de 2019, ou seja, com 18 dias de mandato, ele publicou uma MP, uma medida provisória 871, que fazia que esses descontos deveriam ser todos os anos. A pessoa tinha que ir lá e dizer de novo que ela queria ser descontada. Eu lembro. Foi pro governo, foi pro plenário lá. Caiu. E aí caiu. Então, vejam vocês que, segundo a esquerda, o governo, eles queriam que a culpa fosse do Bolsonaro, mas o próprio Bolsonaro foi quem mandou uma medida provisória para evitar esses roubos. Então, senador, ou deputado, Tá desculpa. profetizando, isso aí, vamos lá. Você vai candidato? Não, eu vou a deputado. Lá no Rio Grande do Sul, Candidato. é o Marcel e o Sanders são nossos candidatos. Então, o que eu digo é o seguinte: qual é o caminho? Porque no final de tudo, a gente que vota mal. Porque vocês que escolheram, você que escolheu o presidente da Câmara. Sim. Se o presidente da Câmara fizer merda, você que fez merda. É lógico. Só que no discurso, só um joga com o outro, só joga no discurso. Só, o governo, não sei o quê. Mas no final, eu agora estou me redimindo tudo que eu votei errado. Estou na quaresma, vou sair da treva para a luz. E vou mudar totalmente a maneira com que eu voto. Porque o que a gente precisa é o caminho. Porque não adianta nada chegar aqui, porque a culpa é do Alcolumbre. Pô, quem que colocou o Alcolumbre lá? A turma que tá lá. Quem? Ótima pergunta. Os políticos que a gente votou. O político que a gente Mas votou. ninguém A gente selege votou. por osmose, concordamos, né? Correto. Mas o que acontece? Vamos ensinar os caras. Qual é o caminho? Qual é o caminho que a gente tem que ter para se mudar isso? Caminho... É isso que é o negócio, porque não adianta ficar. Porque senão fica. Lenga-lenga. Vai ficar puta lenga-lenga e não chega a nada. Emílio, Exatamente. Você entendeu? Entendi perfeitamente, já tenho a solução, se tu quiser a solução. É isso a que eu solução, nós, da oposição, o que acontece? Muito parlamentar, tu deve lembrar, o Sami deve lembrar, a turma deve lembrar, quando foi eleito o Congresso Nacional, o que se dizia? Olha, a oposição elegeu 300 deputados. Isso. Todo mundo dizia que 300 conservadores entraram Agora lá, vai. Agora vai. É. E aí o que aconteceu? Vai se passando o tempo e a gente vai ver, pô, aquele conservador não é tão conservador. Exato. Esse cara votou a volta do DPVAT, que foi lá em 2000. Tem votações, né, que vai decepcionando. Eu criei um site, Emílio, placarcongresso.com. placarcongresso.com. Você pode ver todos os votos dos parlamentares lá. Boa. E aí a gente criou uma tabela, é um robô, obviamente, que faz isso, né? Um amigo meu que é programador para uma empresa, inclusive da Inglaterra, porque eu não teria capacidade intelectual de desenvolver uma coisa assim. Mas lá, quando tem, por exemplo, eu usei o caso da volta do DPVAT 2024, começo de 2024. O governo ofereceu 6 milhões de reais em emendas para quem votasse favorável à volta do DPVAT. E aí a gente tem muito conservador que se vende como conservador que votou a volta do DPVAT. Quem? Então, entra lá no site que tem por projeto, tudo certo. E aí a gente tem um ranking lá e tu consegue ver quem é oposição, quem é centrão e quem é governo. Então tem muita gente, se você for entrar no seu estado lá, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que você vai entender que tem gente lá no Rio Grande do Sul, Emílio, que patrocina vídeo xingando o governo e que vota com o governo. Ô, Marcão, É isso que a gente tem porque que... tem emendas, porque vota... Emendas. Aí vamos lá. Então, essa é a questão. É o que o povo quer saber. Por que o cara entra como conservador e depois vai perdendo a Essa essência? pergunta ela é ótima. Existem três tipos de emendas. As emendas individuais, que o parlamentar recebe, se ele é oposição, governo, ele recebe igual. Emendas individuais. Todo parlamentar brasileiro, em média, recebe 37 milhões, tá? Putz! 37 milhões. Mas isso é pra tu destinar para hospitais, enfim. Mas 37 Sim. milhões. Por O cara faz o que ele deputado. quiser, né? Isso. Não, Faz o tem que que ele ser quiser. 50% para saúde, tem regras. Mas dentro da saúde ele faz o que ele quiser. Vai pro hospital que Precisa ir- favorece... ele Ele pode escolhe. pegar Não, um hospital
hospital ruim, que não tem uma boa histórico e dá enxurrar de dinheiro. Aí tu tem essa emenda que todo mundo tem. Tu tem a segundo tipo de emenda, que é a emenda por estado, como se fosse, tá? O Acre recebe 500 milhões igual a São Paulo. Esses 500 milhões são distribuídos entre os parlamentares do Acre e os 500 milhões distribuídos entre os parlamentares de São Paulo. Então você imagina, o Acre, eu estou usando como exemplo que é um estado pequeno, 8 deputados federais, 3 senadores. Eles distribuem entre eles, entre 11, R$500 bilhão por ano. Em São Paulo, que são 70 deputados e 3 senadores, distribui igualmente. Então tem essa questão de ser igual. E tem o problema. O problema são as emendas de comissão, que é o orçamento secreto, que é onde, por exemplo, o cara que ia votar favorável à volta do DPVAT iria receber os 6 milhões. Pagaram, ele muda o voto. Pagaram, ele muda o voto. Então por isso que eu digo, tem como saber o histórico do parlamentar. Uma coisa que eu mais ouvia quando eu fui eleito lá, eu era vereador no interior, fui eleito deputado federal. Dizia, por favor, Marcon, não muda. E ninguém abre mão, né? De emenda? O problema é se tu abrir mão, Emílio, vai para outro. Isso aí, é isso aí. O jogo. Sistema, o jogo. É isso. O jogo aí, jogado. O fundo eleitoral eu fui eleito sem fundo. Sou deputado federal mais barato do Brasil. Eu sei, mas eu tô falando. O argumento ninguém abre mão dessa grana, porque aquilo lá você vai comprar o voto praticamente. Depende. É um voto que você compra diretamente na sua base. Quando eu vim aqui. Pro hospital, para não sei o quê. Ninguém quer abrir mão. Quando eu vim aqui, fala que não vai abrir mão. E é tudo nosso dinheiro. Né? Quando eu vim aqui a primeira vez, tu não tava, Daniel. Zuzu. Eu disse pra ele que agradecer a emenda é que nem tu agradecer o caixa eletrônico por receber o teu salário. Essa é a lógica. Porque a emenda foi tirada, obviamente, dos impostos das pessoas. Então o político que faz propaganda por causa de emenda, ele tá trocando a emenda, que é o dinheiro das pessoas que foi arrancado através de imposto, tá devolvendo uma migalha e a pessoa ainda tem que agradecer. Essa é a lógica da emenda. Então existem métodos para tu distribuir emenda também, né? A gente tem, por exemplo, eu fiz a emenda do 1 milhão, que é para contemplar os municípios pequenos que ninguém dá bola porque não tem voto. Sim. Ninguém sabe disso. Município pequeno não recebe emenda no Brasil. Sabia disso, Seb? Eu acho que nem devia existir esse município. Eu também pequeno. acho. Porque devia juntar um monte de vereadores. Isso é um esquema para o dinheiro ficar mais sem supervisão. Mas existe. Existe, mas não deveria existir. Eu concordo contigo, até porque são pelo menos 9 vereadores, o prefeito, o secretário, tudo vai, né? Deputado, eu sei que você é um cara positivo, é um cara que tem a voz lá, um cara que fala, tem muito fã. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito nesse Brasil, não. A gente já desistiu. Eu acho que esse Brasa aí... Tem jeito. Esse Brasa, ele vai daqui pra pior. O que você acha, Jess? Eu ainda acredito. Você tem fé? Eu tenho Você tem fé e esperança? Tem gente lá lutando. Eu acho que tem um pessoal acordando aí o Brasil e que, quem sabe, a gente tenha uma mudança. Mas aí, o deputado falou muito sobre as emendas, mas a minha dúvida é, a pergunta do Emílio pegava um ponto central. Quando a gente olhava a eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado, o próprio partido do senhor, o PL, ele argumentou muito que tinha ali uma situação que estava sendo negociada, que ia ter comissão. E assim, vamos ser sinceros, comissão não serve para nada. O que importa mesmo é quem está com a cadeira ali, quem está na cadeira de presidente com a caneta na mão. O senhor apoiou o Hugo Mota e Alcolumbre? Se não servisse para nada, não ia ter tanta disputa. Me desculpa, nós temos essa... Mas serve menos, não é tão importante. Não adianta nada na hora de pautar um impeachment. Nós, em 2000, no primeiro ano dessa legislatura no Senado, nós tivemos estratégias diferentes. No Senado, o Rogério Marinho, que é um grande líder. Bom senador. Excepcional. Bom. Esse aí... Marinho é ponta firme. É o cara. Esse é nota 10. Nota 10. Nós tentamos fazer uma oposição à época ao Rodrigo Pacheco, né? Todo mundo lembra. Nós perdemos ali, tivemos 30 e poucos votos e nós perdemos. Perderam feio. Feio. Nós fomos varridos do Senado. Nós passava tudo, porque a comissão é um lugar que tu tranca projeto. Vou te dar um exemplo, Emílio. Eu estava na Comissão de Viação e Transporte e que tinha um projeto lá para... tornar crime que o Uber não tivesse troco em dinheiro. Então tu entrava no Uber, tu dava, a corrida deu 15 e aí tu só tinha 20 e o cara não tinha 5. O cara ia responder processo. Esse era um tipo de projeto que trabalhador, o cara que está no aplicativo. Que eu consegui enterrar na Câmara dos Deputados em comissão. Então, lá no Senado tudo passava. Então, chegou-se a um entendimento que não se tinha força para eleger presidente das duas casas. O presidente Bolsonaro nos pediu, eu tenho esse áudio do presidente Bolsonaro, eu sou um soldado, então soldado obedece líder, senão tu não precisa ter líder.
pediu que se votasse no Hugo Mota, que nós teríamos as comissões e, enfim, os espaços que ali deveriam ter. E nós temos esses espaços, por exemplo, a CCJ, a gente teve com a Carol Detani, a gente teve vários, o Nicolas foi presidente da Comissão de Educação, conseguiu aprovar muita coisa lá. Então, por mais que as pessoas não... A gente vê muito a ponta do trabalho legislativo, mas tem muita porcaria que vai para ser aprovada. Teve nós estávamos falando da Erika Hilton antes, ela teve um projeto que ela obrigava que as empresas do Brasil que tivessem com mais de 100 funcionários tivessem que contratar 3 moradores de rua. Aí eu perguntei para ela quantos moradores de rua ela tinha no gabinete dela. Nenhum. Então, mas vamos lá. Vamos lá. A gente sabe muito bem que a demanda é populista. A demanda é populista porque política entrou na moda. Os programas, todo mundo falando de política, internet, rede social. É populista. Quanto mais populista for, melhor é. Tipo, um exemplo típico é esse 6x1, que agora tá lá. Nenhum deputado chega e fala a verdade. Eu tenho até uma PEC, Emílio, contra isso aí. Calma. Mesmo quem está propondo isso sabe que é impossível. Porque o que o cara, ele propõe isso pro outro votar contra, pra na hora da eleição ele falar, olha, contra o povo. Tá contra o povo e não sei o quê. Só que tem que ter alguém, ou sei lá o quê, descer um santo, aparecer alguém para falar a verdade pro povo. Porque o povo é muito, sabe, é muito enganado, o tempo inteiro enganado. Por isso que eu votei errado minha vida inteira, que eu acredito em vocês. A gente é tonto. Eu sou tonto. Eu também é fácil me enganar. Emílio, a minha PEC... Eu sempre acredito em vocês. Pra tu ter uma noção, essa PEC de 6x1 ela é muito interessante. Primeiro que a Erika Hilton foi na Globo News e perguntaram pra ela qual foi o estudo que ela fez pra implementar, né? Primeiro que não é fim da 6x1 a dela. A PEC dela tem 10 linhas e dentre dessas 10 linhas, além de um erro matemático, ela termina com a jornada de trabalho 5x2. Isso não foi dito para as pessoas, mas o texto dela impede que alguém trabalhe de segunda a sexta-feira. Como assim? É só de segunda a quinta-feira. Esse é o texto dela. Por exemplo, o que nós vamos fazer com as nossas crianças que estão sendo alfabetizadas? Ninguém responde. Os enfermeiros que têm a jornada 12x36, o que nós vamos fazer? Ninguém responde. Se tu, Emílio, quiser vir trabalhar de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pan, o senhor estará proibido de fazer perante a PEC da Erika Hilton, a original. Pois bem, o governo viu que era uma M desgraçada, que não tinha a menor condição, e aí trocou pela 6x1. Aí, beleza. Ela conseguiu essa PEC, para vocês terem uma noção, ela precisa de 171 assinaturas. Ela conseguiu essas assinaturas em 3 dias. Eu demorei 9 meses para conseguir as 171 assinaturas para a minha PEC, que ela basicamente copia o modelo americano, orista, guardados os direitos trabalhistas. Ou seja, se tu, Emílio, quer trabalhar de segunda a sexta, tu tá permitido. Se o Sami quer trabalhar de segunda a terça, também tá permitido. Beleza. Mas não passou. Não, as PECs estão tramitadas. Não adianta você... Não, então, não adianta nada. O que vai passar é da Érica. Não vai passar. É isso que é o... Não. Tu matou a charada quando tu falou. Então, agora estão jogando pra frente pra não ficar em ano eleitoral, porque ano eleitoral o cara só quer teu voto. Lógico. E aí depois que se dá... Eu acho que tinha que mudar. O Fernão veio aqui aquele dia e eu acho que é muito interessante ter o recall e ser só 2 anos. Aí seria lindo. Porque aí 2 anos, o cara vai ficar... Você avalia. Ele fala, puta, não posso fazer isso daqui 2 anos. Porque você vota no cara... O cara, você nem sabe quem votou em você. Entendeu? O cara que é deputado, vamos imaginar um deputado federal por São Paulo. São Paulo inteiro vota no cara. Esse cara não sabe quem votou nele. Só o eleitor vai lá, a gente dá para ele o poder de fazer o que quiser durante 4 anos. Você nem sabe quem votou em você, então aquele voto distrital é importante, que é lugar menor. Você tem como, sabe, cobrar mais e avaliar mais o que deu. É que tem 2 tipos. Mais, agora não sei se o Valdemar, esses caras aí, esses caras não querem, estão montados no dinheiro. Que não quer. Então, o dinheiro do partido, é o problema, o dinheiro gordão. do fundão. Vai lá, gordão, faz alguma coisa. Você não faz nada. Você só aí. Só reclama. Tem deputado. Faz lá, Maurício. Tem 2 tipos de deputados, de parlamentares e de políticos no Brasil. Os políticos que têm princípios e valores, políticos ideológicos, que é o meu caso, eu sou um conservador de direita. Todos os meus votos são na linha do conservadorismo, todas as minhas ações são na linha do conservadorismo. Então quem vota em mim sabe que eu defendo um Estado menor, sabe que a gente já tem uma receita de bolo que deu certo. Tem países, não vamos citar os Estados Unidos, mas outros países que têm liberdade econômica, que o salário é 7, 8, 9 vezes maior que a nossa média. Por que não copiar o que deu certo? Não, a gente copia o que deu errado. Então eu sou da tese de copiar o que deu certo, livre mercado, enfim. E tem político que
são aqueles caras que se elegem através de dinheiro de emenda que mandaram para lugar, né? A subemenda, que é quanto o cara tirou daquela emenda, conseguiu aquele dinheiro para comprar voto na localidade, tem muito isso. Então, assim, tem os ideológicos e os fisiológicos. O brasileiro, a partir do momento... Eu, por exemplo, respeito muito mais uma Erika Hilton, com todo o respeito, do que um cara do Centrão, que dependendo de onde está, ele vai onde é que está o dinheiro. A Erika Hilton, os princípios e valores delas não são o que eu concordo, mas ela tem esses princípios e valores. Ela nunca vai votar, por exemplo, para um Estado ser mais enxuto. Ela acredita que o Estado tem que ser 100%. Tem que ser que nem era na União Soviética. Tem coerência, você quer dizer, né? Ela tem coerência, tu entendeu? O nosso problema não são os políticos ideológicos, são os políticos fisiológicos. O cara que vai sentar aqui, Emílio, vai te dizer que, olha, eu defendo o Bolsonaro, eu defendo o governo do Bolsonaro, Aí chega lá, o cara volta do DPVAT, mais imposto das blusinhas, do dinheiro. mas não assina CPMI, por causa de dinheiro, porque tem emenda extra, porque tem cargo extra. Outra coisa que ninguém sabe, cargo extra é o que mais tem em Brasília. Tem cargo em estatal. Tu imagina eu poder indicar 100 caras. Faz a conta, Emílio. Carreta furacão. Faz a conta comigo. Que eu posso indicar 100 caras, tá? Cada um ganha 10 mil. E eu ficar com 10% desse dinheiro. É um dinheiro bom ou não é? É bom ou não é? Entenderam? Isso é político. Somando. Por isso tem que votar em políticos ideológicos, pessoas que têm valores e princípios, não em sabonetão. Mas é São difícil, Paulo por é exemplo. difícil. Que nem se você pega o teu... Você é PL, né? Comentário PTU aqui. Você pega a PL, o PL é um partido... Gigante. É o partido do Bolsonaro. Exato. Tá certo. O Novo vota mais pró-Bolsonaro do que o PL. Exatamente. Mas porque o PL é um partido grande. É igual família grande. No Natal, 60, tem uns puta-petistas ali na mesa. Cunhado que te deve. O cunhado escroto que te deve, que é do PSOL. Sabe, aí vai o cara com o cabelo azul. Né? E aí é assim o partido grande. Você tem que agradar. Partido grande é difícil, você Mas sabe o PL... disso. Você deve ter muita disputa dentro do próprio Dentro da partido. família. Né? Baseado Que é agora... dentro da família. Baseado... Vamos lá. Eu era do Podemos. Fui eleito pelo Podemos no Rio Grande do Sul, tá? Porque quando eu fui expulso do Novo, tá? Pelo João Amoedo. Querido por... Amolindo, porra. Isso, foi expulso do Novo. Cada do noivo. puta camisa que ele tinha, né? Era melancia. Patinete do Sam. Hoje eu sou deputado, agradeço ao João Amoedo, muito obrigado por ter me expulsado, foi um grande serviço à nação que o senhor prestou. Amoedo. E aí o que acontece? O presidente Bolsonaro estava sem partido, aí eu fiquei meses lá esperando, só que como vereador eu não tinha mais tempo de liderança para falar, e eu precisava de um partido, e olha o que aconteceu. Eu fui pro Podemos, porque o Podemos naquela época era o partido que mais votava junto com o Bolsonaro. Porque depois eu fui descobrir que era porque era o governo, né? Daí a gente aprende. Aí agora eu consegui ir pro PL. Aliás, o Podemos, um abraço pra Renata, sempre fui muito bem, votei sempre como eu quis lá, ela sempre me deu liberdade. O PL, o que aconteceu? Ele elegeu 99 deputados em 2022. Se vocês olharem lá no placarcongresso.com, vocês vão ver que as tranqueiras, digamos assim, os caras de centro, os caras que não votam como os valores do partido mandam, eles saíram do partido. Então, esses novos que entraram, agora a gente está com 102 parlamentares, o nosso líder Sóstenes aí está costurando, para trazer, por exemplo, Sargento Faur. Era do PSD. Bigode. O bigode. Tá no PL, tu entendeu? Então, esses quadros de direita estarão no PL. Então, tu vai ver daqui para frente que nós vamos melhorar bastante essa questão da votação dos valores, porque o PL hoje é um partido conservador. O MDB conservador. era assim, né? O MDB também era um partido assim, né? Tem todo mundo. Inclusive, recentemente, aí, PL 4675 teve voto do PL, o que às vezes, os candidatos que não cumprem exatamente o que prometem para o eleitor. Qual que é a chave aí? Você está falando que o PL vai trazer mais coerência, mas nesse ano qual que vai ser a chave? Como que vai fazer isso? Porque interessa o voto da emenda, o voto fisiológico também tem fisiológico em todos os partidos, né? Mas eu acho que o PL hoje, depois da reforma política que teve aí em 2015, o que aconteceu? A diminuição de partidos. Nós já tivemos na Câmara dos Deputados 31 partidos com representantes. Vocês imaginem a zona que é. Pega as democracias fortes, vamos pegar a bipartidária dos Estados Unidos ou a própria inglesa, que tinha ali 3 partidos basicamente. O Brasil chegou a ter 31. Ideologicamente 0. Com a reforma, a gente está diminuindo muito o número de partidos. Então, se projeta que em 2030 somente 6 partidos estejam representados na Câmara dos Deputados. Ou seja, nós teremos partidos ideológicos. Quem vai votar no Partido Liberal pode ter certeza que vai estar votando num partido com representantes conservadores. Essa é a ideia do presidente Bolsonaro. Então, assim, nós tínhamos até ontem só a esquerda com partidos representados de esquerda e agora nós temos um partido de direita representado pelo Partido Liberal. Então, isso eu acho que também é o amadurecimento da democracia. E o próprio eleitor que votar 22, que votar no PL, vai cobrar o seu parlamentar para que tenha coerência na hora do voto. Porque não é só votar, Emílio. Votei e daqui 4 anos eu vejo o que o cara fez.
Hoje tem rede social, dá pra acompanhar os votos do cara. Não sei, mas... Né? Mas depois que Inês está morta, veio aqui em São Paulo, Exato. comentaram IPTU e gente que falava que era contra a lei Felca. O Felca foi imposta de cima para baixo, porque ela foi feita, ela teve a comoção do vídeo do Felca, e o presidente Hugo Mota... Eu sei, mas para que serve o legislador? Serve para isso, porra. O legislador tá lá para fazer a lei. Exato. E para ser cobrado pelo eleitor também. Então, claro. Você vai sair para senador? Não. Você vai se candidatar? Boa tua pergunta, tá? Indireta, mas é boa. Ou vai outro... Não. As outras são ruins. Vou dar um exemplo para ti, que era a desorganização da direita que hoje está sendo organizada. Lá no Rio Grande do Sul, em 2018, nós tivemos basicamente 5 candidatos da direita. 5. E nós conseguimos eleger um petista no Rio Grande do Sul, Paulo Paim, com 18% dos votos. Nós conseguimos costurar, isso está sendo feito em todo o Brasil, por isso que é bom. Nós temos um partido que lidera a direita, que é o caso do PL. Nós vamos ter 2 candidatos lá no Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que tu conhece muito bem, e o Sanderson, que também é um baita cara, policial federal, uma pessoa que, se eu não fosse deputado, teria votado nele, que eu gosto muito do trabalho dele. Então nós vamos ter 2 senadores lá. Então agora, o Bolsonaro colocou como grande objetivo nós elegermos senadores justamente para que esse descontentamento que tu traz, que todo mundo traz, quem nos acompanha traz, de a gente votar nas pessoas não nos representar, possa virar essa página. Porque nós teremos o controle do Senado, processo de impedimento de ministros da Suprema Corte que eventualmente descumpriram a legislação vão acontecer, CPMIs vão acontecer, e é isso que a gente quer. A gente precisa ter mais, porque o povo brasileiro é conservador. Sim, sem dúvida. Da lata. É conservador. Sem dúvida. Tá na lata. Só que a gente elege... É da família, Só que a gente tem erros, por exemplo, de mirins, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul. O cara é mirim. Porque nós lançamos 5 candidatos e elegemos um. Sendo que o PT lançou um e elegeu um, óbvio, né? Então, a gente precisa ter inteligência, é isso que a gente tá tendo agora. E as pessoas vão ter uma grande surpresa no Senado ano que vem. Perguntinha, amanhã, verdadeiro ou falso, Sérgio Moro irá afiliar-se ao Partido Liberal? 11 da manhã já está com a minha presença confirmada. Então, aliás, sem entusiasta. Aliás, eu sou muito entusiasta, porque... Tá bem na pesquisa lá, né? o cara... Quando o Moro vem aqui, Paulinha? Amanhã. Amanhã Sérgio Loiro. Ele é um cara que atrás das câmeras é uma pessoa muito bem, ele faz piada, ele é um cara muito legal. Ele é uma pessoa do bem. Então, aí tá mais uma prova de a gente ver, o Moro tá indo pro PL. Por quê? Porque aí vai encontrar no PL a segurança de ter um partido conservador. E veja você, o Flávio, aqui a gente tem que falar do nosso futuro presidente, se Deus quiser, costurando essas alianças, Emílio. Que política é costurar e trazer as pessoas de bem para perto de ti. O Flávio tá fazendo isso muito bem. A gente tava lendo uma notícia que o Flávio vai ter 3 vezes mais palanques do que o Jair Bolsonaro teve ali em 2022. Mas ninguém tava acreditando no Flávio. É verdade. Inclusive eu e todo mundo. Quem falar que tava acreditando, tá mentindo. Porque logo que saiu o nome dele, a gente ficou assim, bom, vamos trabalhar, obviamente, é nosso candidato. Uma aposta do velho, né? É isso aí, mais um acerto. O velho é danado. É escala. Porque o velho, ele tinha o certeiro, que é o nosso governador. Tarcísio. Que é o Tarcísio. E o Tarcísio. Ele podia jogar o Tarcísio. E ele foi no... Ele não é presidente por nada, né, Emílio? Ele foi presidente porque ele é um homem extremamente inteligente. O Bolsonaro é burro. Tá bom. O mais burro, o Bolsonaro agora, é presidente. O cara chama de burro. O Bolsonaro, ele, tem que ir pra prisão domiciliar, né? Isso aí é uma sacanagem. Agora, já é uma sacanagem. PGR deu parecer favorável, não faria sentido. O que você acha, Jess? O que você acha? Não faria sentido uma decisão que falasse, a procuradora que errou, não, vamos seguir com a prisão na Papudinha. Acho que agora tem que acatar domiciliar mesmo, é o mais provável. O que você acha? Ele merece, né? Ele merece, até porque essa história ele não merecia nem estar em cana, não, né? óbvio que não. A verdade é essa, E outra, uma coisa que quem conhece o Jair, Emílio, que nem eu conheço, tenho certeza que tu conhece, sabe o coração que esse homem tem, né? Tu chega lá no gabinete dele, só falta ele estender uma toalha, puxar uma chimia, uma margarina, um café e tu ficar com... É um cara muito simples. É uma pessoa maravilhosa. Mas o principal... que você estava falando agora, que eu acho muito importante, eu acho que as pessoas veem nisso, é a coerência que ele tem. Sempre, a vida inteira. A coerência do Bolsonaro é impressionante. Gostando ou não, ele sempre foi a mesma coisa. Ele sempre é o pensamento não muda. O jeitão dele... Ele não... A pauta é essa e vamos isso aí. Ele não se moldou, vamos lá, usando nisso, inclusive, ele não se moldou em 22 para talvez ganhar uma eleição e não governar. Ele preferiu manter os seus valores e princípios. Hoje foi condenado aí
É o golpe da Disney, né? Eu participei da CPMI do 8 de janeiro também. É uma coisa assim, chega a ser bizarro aquele negócio das câmeras que foi. Que não, sumiram. é bizarro. É muito bizarro. Até porque dá pra recuperar as filmagens, a gente sabe disso. Então, aquilo obviamente foi uma coisa. Agora estão recuperando até o que o cara tinha. A hora que interessa pra recuperar. Até aquela imagem do. Como é que chama? A rodinha do WhatsApp, lá, aquela que rodinha. some, que quando você manda mensagem. Visualização única. Até isso, os caras estão. A hora que interessa, né, amigo? E vai pra frente ou não essa daí, da visualização única da CPMI do INSS, junto com o Vorcaro? Não, porque o Centrão, ele quer barrar também, né? Sempre que tu faz uma coisa errada, tu quer esconder, né? Se tu vai trair a tua mulher, obviamente, tu não quer que ela saiba. Então, quando tu pega ali as assinaturas de CPMI, tu consegue saber quem tá envolvido e quem não tá. Sim. Porque eu assinei a CPMI do INSS. Obviamente que eu não ia roubar de idoso para passar férias no norte da Europa, né? Obviamente que não. Eu assinei a CPMI do Master, porque obviamente que eu não ia estar envolvido com esse tipo de gente. Então, quando o cara não assina, tem algum motivo. Por exemplo, tua mulher vai pedir o teu celular. Cara, a minha mulher tem o meu celular, a senha, ela faz o que ela quer com o meu celular. E o inbox do Instagram? E o outro celular que você deixa? Mas cara, aqui Vorcaro dia 8. Mas o deputado, o problema... Ela tem a senha também. Mas ele tem O dois. problema é que esse governo está muito desgastado. Você viu o Lula brigando com o oficial? Você viu? Tá Você nervoso, viu? né? Ele tá nervoso. É que ele tá nervoso, porque Acho que ele vai assinar uma CPI agora Não, mas com filho no Não, e o bolo. relatório. Essa pergunta não pode faltar, deputado. O relatório do relator da CPMI, Gaspar. Alfredo Gaspar, vai indiciar o Lulinha? Aí a gente tem um outro problema, né? Porque para nós o relatório certamente vai indiciar, tá? Mas O não problema vai é passar. aprovar o relatório. Que passa por... Porque o governo, com seus parlamentares muitos, com emendas e cargos extras, estão lá para votar contra o relatório. Ou seja, olha como é que é louca a coisa. O próprio governo usa dinheiro que foi tirado das pessoas através de impostos para oferecer emendas extras e cargos para parlamentares para que estes votem contra o próprio povo que paga os nossos salários. Por isso que o buraco Essa nosso é a lógica. Ô, deputado, obrigado por você ter vindo. Deputado aqui tem muito fã. Eu queria que você desse o canal para as pessoas irem nos políticos lá. Placarcongresso.com. 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 Você entra lá, tem tudo que... Tá hospedado fora do Brasil, podem ficar tranquilos, a gente já hospedou fora do Brasil. VPN é muito bagunçado. Tem VPN. Porque... Aí, ó. Aí tem a lista, ó. Quem tá vendo em casa, pode pegar o período, pode ver tudo, por projeto que foi tipo votado. Um X9. Tipo um X9. E é bom só dizer, Emílio, para as pessoas entenderem. Então a oposição vota tudo contra o país. Não. A oposição, isso aqui é quando há divergência na orientação. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, vamos pegar de novo, volta do DPVAT. O governo orientou sim, a oposição orienta não. O voto entra aqui para ver quem votou com a oposição, quem votou com o governo. Muito bem. Espero que você volte sempre aqui para bater um papo. Fique à vontade. Maurício Marcon, @ dele aí, ó. Para você seguir o deputado federal pelo Rio Grande do Sul e um cara muito atuante lá na Câmara. Obrigado por você ter vindo. É um prazer receber você. Espero que dê certo aí tudo. Eu que agradeço. Conhecer a lenda aqui, tô muito emocionado, inclusive. Bom, um prazer, cara. Jazz, obrigado por você ter vindo. Sempre uma honra. Bota a rede da Jazz. Instagram aí. da Jazz. O Instagram tá aí, ó. Da Jazz, nossa companheira aqui da Jovem Pan. Sempre que tem política, a Jazz vai estar aqui, porque ela manja muito do negócio.